Aleluia. Vamos conversar, gente. Eu gostaria de a gente iniciar, mas antes gostaria de orar. Você pode orar comigo nesse momento. Amém? Eu creio que você está me ouvindo bem. Aleluia. Amém. Curva a tua cabeça para nós orarmos ao Senhor e entregarmos esse momento ao Senhor naquilo que o Senhor tem ensino de clareza para nossas vidas. Amém? A gente vai fundamentar algumas coisas importantes, né? Como eu tenho falado, não só eu que vou estar ensinando, mas tem alguns amigos nossos também que são professores do Rema, tem, a Vivi também vai estar ensinando também, tem algumas pessoas vai estar ensinando, participando conosco, amém? Então vai ser um tempo bom, amém? Se você deseja, você quer aprender mais da palavra de Deus, eu sei que tem assunto que a gente tem ouvido no decorrer do nosso tempo, mas é importante, irmãos, a gente sempre estar ouvindo as mesmas coisas. Né? Como o pastor Bud sempre falava, ele disse que é segurança, né? O irmão Rega também sempre falava isso. Ouvir as mesmas coisas é segurança para nós, porque desperta em nós, irmãos, a importância de nós estarmos firmes, amém? Firmes na palavra, firmes na visão, firmes naquilo quem é Deus em nós, amém? Então, curva a tua cabeça e vamos orar junto em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome por essa noite, por esse momento de ensino. Eu oro por cada um que está participando, Senhor, cada um que está se envolvendo nesse momento. É um momento que a gente paga um preço para estar aprendendo a palavra, para estarmos no centro da tua vontade. Porque não existe nada melhor do que aprender a tua palavra, e termos clareza a respeito dos teus planos, dos teus projetos para nossas vidas. E oramos, Pai, oramos nessa noite, oramos nesse momento e declaramos, Espírito Santo, amigo fiel, tu tens liberdade em nossos corações, tu tens liberdade em nossas mentes, porque você que confirma a palavra, você que nos instrui a toda a verdade. Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos e te louvamos. Glória a Deus. Amém? Graça e paz, irmãos, seja multiplicada em sua vida. Amém? Seu Balbino conseguiu entrar. Os irmãos estão entrando. Sejam todos muito bem-vindos. A irmã Maria da Felicidade deve estar entrando também. Ela mandou uma mensagem, estava chegando em casa. Mas vamos iniciar, irmãos, né? Até por conta do horário. Irmãos, a gente está num tempo de ensino, né? Como a gente tem falado, tem algumas coisas no nosso coração a respeito do propósito de Deus, a respeito da palavra. Amém? A palavra diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Romanos capítulo 10 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Amém? Então a gente vai estar aprendendo, irmãos, sobre assuntos específicos na palavra, o que é a fé. A gente vai falar sobre fé, a gente vai falar sobre cura, a gente vai falar sobre unção, nós vamos falar também sobre novo nascimento, integridade da palavra. Então, são assuntos conhecidos por muitos de nós. Amém? Mas eu creio, irmãos, que nós iremos aprender de uma forma viva e eficaz. Como a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta, ela é poderosa para realizar cada vez mais. Amém? Então, abre teu coração, irmão, nos envolve. Eu sei que existe uma unção, independente da distância, independente de onde você está, onde eu estou. Existe uma unção por causa da unidade. Amém? A unidade não é a questão daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou sentindo, mas daquilo que eu sei. Amém? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós somos corpo. Amém? Cristo é o cabeça. Então nós estamos ligados na mesma visão, no mesmo propósito, no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então, nessa noite, aleluia, essa noite nós iremos aprender sobre fé. Nós iremos ouvir um pouco a respeito da fé. Amém? Como a fé vem, como a fé funciona, qual é o propósito da fé. Amém? A fé, na realidade, irmãos, é algo que foi colocado por Deus. Não existe ministro, não existe crescimento, não existe avanço se não for a fé, né? E a fé está ligada em Deus, irmãos. Eu sei que a gente vai falar também sobre outros tipos de fé, porque existem outros tipos de fé, existe uma fé mental, né?
uma fé que está relacionada a esse mundo físico que nós vivemos, aquilo que eu toco, aquilo que eu sinto, né? Uma fé da alma, né? Pelos sentimentos, não é isso? Amém? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmã Lília, eu não consegui botar o irmão Sidney, que eu não consegui localizar ele aqui. A internet está um pouco lenta, irmã, eu não consegui, tá bom? Mas eu já vou deixar salvo o e-mail no Facebook dele, para na próxima vez ele só clicar já vai entrar também na sala. Essa sala, irmãos, não está liberada para o Face geral. Amém? São pessoas que a gente perguntou, né, que a gente conversou, se gostaria de participar. E a gente vai colocando lá e vai marcando aquelas pessoas que desejam participar. Amém? Porque como é um momento de ensino, é um momento de nós estudarmos. Glória a Deus. Estudarmos a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Está um pouco lento, irmãos, mas eu creio que vai fluir. Amém? Então vamos lá. Vamos para aprender aquilo que a palavra tem para nossas vidas essa noite. Amém? Essa é uma noite de ensino, irmãos. Nós vamos ouvir sobre fé. Amém? Então, primeiro, irmãos, a gente sabe que Hebreus capítulo 11, né, versículo 1, ele é a chave, é um versículo fundamental que a gente inicia para pregar, para ensinar a respeito da fé. Amém? Então, a fé é importante nós entendermos, irmãos. A fé não é uma questão de eu saber que Deus derramou essa medida de fé na minha vida. Não, ela tem um propósito. A fé tem uma ação correspondente. A fé, ela tem um movimento, não é uma questão mental, não é um sentimento. Amém? Quando eu falo da fé, eu estou falando da fé do tipo de Deus. Amém? Essa fé que foi derramada dentro de nós, que nós vamos aprender essa noite. Então, a fé, irmãos, é o passaporte. Que passaporte é esse? É um meio que nos dá livre acesso às bênçãos de Deus. Amém? É a fé, é onde nos dá o direito de penetrar lugares onde, naturalmente falando, nós não temos capacidade. Porque o ser humano, na sua própria capacidade, no seu próprio entendimento, ele não tem esse poder para adentrar, a entrar no Santo dos Santos, né, onde Deus é Espírito, né? E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então existe, a gente está congelando aqui, existe, irmãos, um posicionamento nosso em relação àquilo que cremos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, e ouvir a palavra de Deus. Não existe outro meio, não existe outra forma. Essa é a forma, irmãos, correta da parte de Deus. Amém? É através da palavra. E o Espírito Santo, ele vem para confirmar a palavra. Como assim? Ele vem para aleluia, ele vem para dar vida a essa palavra que nós temos recebido da parte de Deus. Como? Crendo com o coração, falando com a boca. Então, nessa noite, nesse momento, nós vamos aprender como agirmos em fé, como termos atitudes em fé, porque a fé foi derramada assim, não simplesmente para saber que temos fé, que a fé é poderosa, mas para termos uma ação correspondente, para vivermos pela fé. Amém? Deus, irmãos, nos constituiu, nos chamou, nos firmou em Cristo, mas para vivermos uma vida pela fé. Amém? Que vida pela fé é essa? A fé não está ligada ao natural que você vive. A fé de Deus não está ligada aos teus sentimentos naturais. A fé do tipo de Deus, irmão, está ligada diretamente nele. Amém? E quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos instruções da parte de Deus. E quando nós cremos com o coração, falamos com a boca, isso sim é atitude de fé. E é sobre esses pontos importantes que nós vamos aprender nessa noite. Amém? Para nós iniciarmos, abre Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Aleluia. Amém? Você pode abrir comigo? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Glória a Deus.
Diz assim a palavra. Aleluia. Você pegou papel e caneta? Pega papel e caneta para você estar anotando, amém? Isso aqui é uma aula, irmãos, né? É uma aula, um momento de estudo da palavra, então a gente não pode perder aquilo que é falado, aquilo que está sendo dito da parte de Deus para nossas vidas, amém? Então anota isso que é muito importante. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então a palavra diz, irmãos, a gente vai continuar a leitura já já, mas eu gostaria de fundamentar algumas coisas importantes. A palavra diz no versículo 6 de Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. Amém? E esse crer, irmãos, não está ligado aos teus 5 sentidos naturais, naturalmente falando. Esse crer está ligado a uma manifestação que vem dentro de nós, vem do Espírito. Amém? O Espírito crê. O Espírito está pronto, como a palavra diz. Então, quem vai crer não é a tua mente natural, não é a tua alma. Quem vai crer é o Espírito. Então, todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. O que é isso, galardoador? É provedor, irmãos. É aquele que vai prover, é aquele que vai cuidar em todos os sentidos da nossa vida. Mas para isso eu preciso crer. E esse crer não é crer com a tua mente, não é crer com os teus sentimentos naturais, né? Ah, eu estou vendo, né? Ah, eu posso enxergar. Lembra de Tomé? Tomé, né? Os discípulos chegam para ele e dizem: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E Tomé chega e diz: se eu não ver as marcas, se eu não ver com os meus olhos, de modo algum crerei. Então Jesus, quando se chega aos discípulos naquele momento, a primeira coisa que ele manda chamar é Tomé. Chama Tomé aqui. Jesus mostra as marcas, mostra ele ali, e Jesus diz algo muito importante, irmãos, na nossa vida. Jesus diz assim: bem-aventurado, né? Falando para Tomé, para Tomé, quando ele diz assim: porque viste e creste, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Amém? Então, a nossa vida em relação às bem-aventuranças de Deus, a respeito das respostas, do poder, daquilo que agrada a Deus, para você uma vida de fé. É uma atitude de fé. É uma realização, um posicionamento de fé. E todos os dias, irmãos, nós podemos viver pela fé. Quem vive pela fé não anda segundo o que o mundo apresenta, as situações, aquilo que o teu corpo muitas vezes apresenta. Quem vive pela fé, a fé ela não vai negar o que se passa, a situação naturalmente falando. Mas a fé, irmãos, ela chama a existência. A gente vai estar lendo a respeito disso. Amém? Olha só, deixa eu fundamentar algumas coisas importantes. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós lemos o versículo 6, só para fundamentar algumas coisas, mas no versículo 1 vem falando a respeito da fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Deixa eu pegar aqui um dicionário. Esse dicionário eu marquei aqui sobre a definição de fé. Eu achei muito bacana, eu vou compartilhar com você. Diz assim: aleluia. Diz assim: a fé trata as coisas que se esperam como realidade. Olha só. A fé trata a fé trata as coisas que se esperam como realidade. Prova significa evidência ou convicção. A própria fé prova que é invisível, é real, ou glória. Amém? Como serão, por exemplo, as recompensas dos crentes na volta de Cristo. Olha só, irmãos, que maravilha. Vem falando a respeito da fé. Então, a fé em si só prova que ela é real. Porque a fé em si só, ela prova que ela é real. Porque esse mundo que nós vivemos, irmãos, ele veio a existir de uma manifestação de fé.
de uma declaração de fé. Deus disse, haja. Deus começou a falar, a criar pelo poder da palavra. Amém? Isso é a fé em ação, como a gente fala. A fé estando em ação. Não é a palavra de Deus em manifestação. É a palavra de Deus fluindo através da palavra, sendo declarada, sendo dita. E isso, irmãos, é pura em fé. Amém? É a fé. Por isso que a fé em si só, ela prova que tudo veio a existir. Esse mundo natural que nós vivemos, ele veio a existir de um poder espiritual. Amém? De uma manifestação de fé. Aleluia! Deus creu e começou a ditar aquilo que ele já tinha crido, aquilo que ele já tinha manifesto dentro dele. Amém? E ele começou a chamar a existência aquilo que ele creu, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele tinha prazer, aquilo que ele tinha convicção, ele começou a construir e creu. Aleluia! Ele creu que era poderoso. E ele fez tudo, irmãos, para prazer e para alegria. O que eu estou querendo falar com isso, irmãos? Que existe um poder, irmãos, tremendo da parte de Deus para aqueles que creem. Só que o crer, muitas vezes as pessoas estão condicionadas a achar que a mente ela é a fé, no sentido da fé. A fé é algo mental. Vou mentalizar aqui e vou crer que isso vai acontecer. Então começa a mentalizar, vai dar certo. Eu creio. Em nome de Jesus. Mas não é isso, irmãos. A fé, ela tem uma ação correspondente. A fé, ela é vivo. A fé é eficaz. A fé se baseia, irmãos, em algo que Deus alicerçou dentro de nós. Nós recebemos uma medida de fé. A gente vai ver, irmãos, isso é um assunto muito grande, porque nós encontramos várias passagens a respeito de uma manifestação de fé, de um posicionamento de fé, e o que a palavra fala a respeito do pai da fé, que é Abraão. Abraão é o pai da fé, e hoje nós fazemos parte da aliança, do propósito, daquilo que Deus realizou em Abraão. Então você será uma bênção, né? A tua descendência será poderosa, a tua descendência provará do poder, porque a tua descendência viverá pela fé. Então, Abraão é o pai da fé, porque ele veio a crer contrário a tudo aquilo que era natural. Enquanto tudo mostrava que ele não podia, que não tinha condição, ele decidiu crer contrário a tudo isso. Abraão era um homem avançado de idade, irmão. Sara também, 100 anos em idade. Mas por causa de uma palavra de Deus, ele decidiu crer. Olha só, irmãos. É uma decisão. Crer, acreditar que aquilo que Deus disse, ele é fiel para cumprir. Aquilo que Deus falou, ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora, deixa eu fundamentar isso. Anota aí, vai anotando, porque eu vou ler algumas passagens e depois você volta para ler, para estudar na sua Bíblia, amém? Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha só, Abacuque capítulo 2, versículo 4, anota aí também, tá bom? Porque a gente não vai ter tempo para estar abrindo. Então você vai anotar. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Diga, o justo viverá pela fé. Aleluia. Romanos, nós já lemos Romanos, Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, versículo 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Aleluia! Olha só, irmãos. Eu aprendi algo na minha vida desde a minha caminhada com Cristo. Essa minha caminhada com Cristo eu iniciei em 96. Amém? Tive a oportunidade de
de essa palavra, tive a oportunidade de ouvir, amém, ensinamento desde de 96. Aleluia. E, irmãos, eu quero dizer para você que essa palavra é maravilhosa, essa palavra é poderosa. E desde que a gente aprenda a ouvir sobre fé, a gente precisa ter um entendimento, uma clareza a respeito de fé. Muitas vezes as pessoas têm orado por algum determinado assunto na sua própria vida ou pela vida de alguém, e muitas vezes as pessoas utilizam de repetições nas suas orações. Eu quero te dar um exemplo para você entender como a fé é importante, amém? A fé não é algo, irmãos, que eu orei agora, mas eu tenho uma dúvida. Não, a fé não é isso. A fé é a certeza. Nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Amém? Mas eu creio contrário a todas as situações. E eu creio que a fé é poderosa. Amém? A fé, irmãos, não se baseia no natural, se baseia em Deus. Então, nós vamos ver na palavra Jesus muitas vezes como estava em terra, estava aqui no mundo. Amém? E muitas pessoas foram curadas, irmãos. Muitas pessoas receberam curas. Mas porque delas extraíram, irmãos, de uma cura, de um poder da parte de Deus. Amém? Só que aleluia. Pronto. Quase cai aqui. Amém? Aleluia. Então, a fé é a certeza. A fé é a convicção de fatos que não se vê. E nós lemos, eu aprendi isso, irmãos, desde a minha caminhada com Cristo, que um ministro, muitas vezes, pregando, ensinando, ele disse algo muito importante, eu tenho muito cuidado disso na minha vida. A gente tem que aprender a julgar, muitas vezes, aquilo que a gente ouve como um bom bereano, quem conhece muito bem os bereanos, eles eram cuidadosos em examinar a palavra. Às vezes eles ouviam ensinamentos, mas eles corriam para a Bíblia, para os ensinamentos e iam comprovar se aquilo que aquele ministro estava falando era verdade. E sabe, irmãos, que isso é uma prática que nós precisamos ter na nossa vida. Eu aprendi, irmãos, a respeito de ler uma passagem, muitas vezes a gente ouve tanta doutrina, são tantos ensinamentos, e nós precisamos ter uma firmeza na palavra para aprendermos a julgar, não as pessoas, irmãos, mas julgar aquilo que está contrário à palavra, amém? Então tem muito ensinamento que está fora do contexto da palavra, e nós temos que aprender a estar pela luz da palavra para aprendermos a julgar. Então eu aprendi algo muito importante, amém? 2 ou 3 versículos para comprovar se ele é verdade ou não. 3, olha, maravilhoso, amém? Me prova aí, eu aprendi isso, me prova aí, então me diz, me dê 3 versículos para comprovar se isso é verdade ou não. Nós lemos aqui sobre o justo viver pela fé, olha só, amém? O justo viver pela fé, viver pela fé. Porque o ser humano, irmãos, na sua própria capacidade, no Velho Testamento a gente encontra muito isso. Porque no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, o povo estava morto espiritualmente, o povo estava no pecado, então separado de Deus. Então, muitas pessoas buscavam a Deus por interesse, ou por medo, Mas eu quero dizer para você, irmãos, que Deus sempre foi fiel em relação à sua palavra. Mas o homem não, o homem sempre quebrava a aliança, quebrava aquilo que Deus muitas vezes levantavam profetas, para trazer uma instrução, um entendimento da palavra, trazer discernimento, aleluia, e também para exortar o povo, porque a palavra de Deus vem também para nos exortar, muitas vezes para dar um puxão de orelha, para a gente despertar a respeito do plano de Deus. E é sobre isso, irmãos, que é importante a fé da nossa vida. Todo filho de Deus, ele tem que ter uma firmeza doutrinária, ele tem que ter uma firmeza para defender aquilo que ele crê, que a gente chama sobre defesa de Cristo, É eu ter uma convicção de vida, irmãos, ao ponto de defender aquilo que eu creio. E aquilo que eu creio é Cristo, é a palavra, é o verbo vivo, é aquilo que tem mudado, tem transformado nossas vidas. E a fé, ela está ligada em todos os sentidos na vida do Filho de Deus.
Amém? Agora, hoje, nessa nova aliança em Cristo Jesus, nós desfrutamos de uma graça maior, nós desfrutamos de um poder maior para aqueles que creem. Amém? Para aqueles que decidem crer, contrário a todas as situações. Abraão foi o primeiro, por isso que ele foi colocado como o pai da fé. Amém? Aleluia! Como o pai da fé, irmãos, porque ele decidiu crer contrário a todas as situações. Amém? E nós lemos aqui sobre o justo viverá pela fé. Então nós encontramos várias passagens que diz: o justo viverá pela fé. Então nós somos chamados pelo Senhor, irmãos, para viver pela fé. A fé é algo fundamental na vida de todo filho de Deus. Não é à toa que nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, irmãos, é muito importante que aquele que se aproxima de Deus creia. E esse crer, irmãos, não é um crer mental, não é algo que possa, como a onda do mar, né? Uma vez está calma e outra vez agitada. Não, a fé é algo constante, irmãos. É um pensamento, é uma atitude, é uma firmeza que não é aqui, é uma firmeza que está aqui no Espírito, no verdadeiro eu. Né? Jesus falou para Pedro, né? A respeito do Espírito. Jesus disse: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando Jesus diz a respeito da carne, existe um pendor, né, que puxa a minha vida e a sua também, para certas situações que nos coloca em lugares de perigo. Amém? E a fé na palavra, a fé naquilo que a palavra diz, a convicção naquilo que a palavra diz, irmão, sempre vai nos colocar em altos lugares. Amém? A gente vai estar vendo sobre isso. Olha o que é que diz lá em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então, a fé, você vê que até para nascer de novo, para se tornar uma nova criatura, eu preciso ter uma atitude de fé. Eu preciso crer com o coração e falar com a minha boca a respeito da salvação. A respeito do batismo do Espírito Santo, eu preciso crer com o coração e falar com a minha boca a respeito da salvação. Amém? Marcos capítulo 11. Eu ia ler mais na frente, mas como a gente já está adiantando outras coisas importantes, abre lá comigo Marcos capítulo 11. Aleluia! Ou então anota aí e acompanha comigo. Marcos capítulo 11, versículo 20. A palavra diz assim, meus irmãos. 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o quê? Diz, olha só, atenta para isso, que se fará o que diz, que eu me perdi aqui, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Essa é uma passagem utilizada, né? Muitas vezes você vai me ouvir pregando essa passagem, esse versículo, porque ele é fundamental na vida de todo filho de Deus que vive pela fé. Amém? Declara isso para você, diga: eu vivo pela fé. Amém? Porque você é justo. Aleluia! A Bíblia diz que todo filho de Deus, aqueles que foram justificados, vivem pela fé. Amém? Essa palavra justo, irmãos, eu acabei falando, né, justificados, é outro assunto, para outra matéria, para outro momento de estudo. Mas para você entender, eu vou lhe explicar o que aconteceu a partir do novo nascimento. A partir do momento que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, crendo com o coração, falando com a boca, amém, você se torna uma nova criatura.
O que diz lá em Coríntios, as coisas velhas já passaram, e eis que novas se fizeram. Ou seja, o teu espírito nasce de novo. E por causa disso, vem acontecer uma condição da parte de Deus, irmãos. Amém? Uma graça da parte de Deus que vem para capacitar o homem a viver a realidade que Deus sempre constituiu, que Deus sempre desejou na vida do ser humano. Como? Viver pela fé. Amém? Qual é o grande primeiro mandamento? Amarás a Deus de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amém? Esse é o primeiro e grande mandamento. Amém? Nunca deixou de ser. Só que hoje, irmãos, esse mandamento, ele se tornou diferente. Não é que ele mudou, mas que agora a participação por causa de Cristo, eu não busco Deus mais por interesse. Amém? Por medo. Eu não busco Deus mais por isso, porque era isso que acontecia no velho homem, amém? Antes de Cristo. Mas porque estamos em Cristo, irmãos, nós vivemos pela fé. E nós buscamos Deus, irmãos, pela fé. Porque entendemos quem é Deus, cremos quem é Deus, amém? Então não é por temor, por obrigação, não, porque eu entendo, eu sei quem é Deus, amém? Eu creio, eu decido agir dessa forma, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, provedor daqueles que o buscam. Amém? Então a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E a partir do momento que você nasceu de novo, você foi justificado. Oh, glória! Você sabe o que é ser justificado, irmãos? É estar na presença de Deus livre do pecado, livre da condenação, aquilo que apontava, aquilo que falava a respeito do velho homem, não existe mais. Amém? O velho homem já morreu. Para aqueles que estão em Cristo, o velho homem, irmão, foi sepultado, né? Aquilo a respeito do velho homem foi jogado, como diz lá no Velho Testamento, jogado no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais, apagou. Aleluia! Então isso, irmãos, nos dá, amém? Olha, entende isso. Isso nos dá a condição de estar na presença de Deus. E não acharmos que eu sou um pobre coitado, pecador, seguidor, imerecedor. Não, verdadeiramente nós não merecíamos. Mas a graça, o amor de Deus entrou em atuação e nos fez o que eu e você somos hoje. Amém? Aleluia, justiça. Justificados por Deus, para a glória dele, para louvor dele. Por isso, irmãos, que hoje nós estamos na presença de Deus. E o velho homem já morreu. Nada mais condena. Aleluia. Não permita, irmãos, que o velho homem, situações que ficaram no passado, venham te atormentar hoje, porque isso não mais te pertence. Isso não faz mais parte do teu caráter. O teu caráter agora está em Deus, firmado em Deus. E todo aquele que está em Deus tem que crer que Ele existe, que Ele é galardoador, provedor daqueles que o buscam. E esse galardoador, irmãos, provedor, as pessoas têm um entendimento quando a gente fala sobre galardão, sobre provisão, lembrar só disso, de dinheiro. Mas nós não estamos falando disso, irmãos. Amém? Nós não estamos falando de dinheiro, de possuir. Nós estamos falando do novo homem para a glória de Deus. Aleluia! Nós estamos falando de uma nova vida para a glória de Deus. E para aqueles que creem, para aqueles que decidem acreditar, irmãos, a respeito de Deus, eles provam e vivem dessa realidade. A Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus que habita em mim e em você, amém, testifica que eu e você somos filhos de Deus. Aleluia! E isso, irmãos, exige de nós posicionamento de fé. Amém? Atitudes de fé. A fé não é algo mental que você está aqui e espera as coisas acontecer, né? Estava falando com a irmã dizendo assim, o povo está muito acomodado, a gente está ouvindo aí muita live, pessoas falando, mas quase a gente não ouvir a oração, as pessoas orarem, as pessoas declararem. Amém? Eu não estou aqui trazendo julgamento nem nada, irmãos, porque esse não é o nosso papel. Nosso papel é trazer o entendimento da palavra, a clareza da palavra, amém?
partir do momento que eu comecei a aprender essa palavra, irmãos, eu percebi na minha vida, eu sei que você também percebe isso, a responsabilidade, é uma palavra que eu gosto muito, a responsabilidade de viver essa palavra, a responsabilidade de estar em linha com o propósito de Deus. Amém? Porque Deus, irmãos, está interessado em todos os nossos caminhos. Né? Como a palavra diz, né? O ministro falando, não lembro agora o versículo, mas eu posso te dizer depois, ele diz assim como é próspera a tua alma, eu faço votos, que você seja próspero também. Sabe o que significa, irmãos? Assim como você é por dentro, a partir do momento que você recebeu Jesus Cristo, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas assim como você é por dentro, porque verdadeiramente você é muito maior por dentro do que por fora, entenda isso, irmãos, isso é uma realidade. Você é muito maior por dentro do que por fora. E assim como você é próspero, você é realizado por dentro, você é provido por dentro, consequentemente, irmãos, as coisas lá fora vão acontecer, vão chegar, irmão. Amém? Porque isso é uma atitude de fé. E a fé, irmãos, a fé atrai o poder de Deus. A fé atrai a manifestação da glória de Deus. Oh, glória! Aleluia! Deixa eu ler mais passagens para a gente fundamentar mais. Amém? Você está animado, irmãos, com esse ensino da palavra a respeito de fé? Glória a Deus! Aleluia! Então, a importância da fé. Nós acabamos de ler sobre a importância da fé. Amém? E o que a fé pode, né? Porque a gente tem falado sobre a importância da fé na nossa vida, como chamado por Deus, recebemos uma medida de fé, mas a fé, ela pode também, né? Amém? Não só pode, mas ela deve. Como assim? Ela não só pode, mas ela deve. A fé tem uma ação correspondente. Nós lemos lá em Marcos capítulo 11, quando vem falando a respeito, Jesus começa a falar, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o quê? Diz, assim será. Amém? Porque você diz, irmãos, crendo com o coração, falando com a boca, assim será. Amém? Então, o que é isso? É a fé em ação. É a fé em movimento. Aleluia! Eu já ouvi muito, irmãos, falando a respeito de fé mental, fé natural. Eu quero dizer para você que a fé ela não nega natural. A fé não nega as situações, mas a fé chama a existência. Amém? Vida, provisão, o que está faltando? Chame a existência pela fé, no nome de Jesus. Isso é fé, irmãos. E quando Jesus vem falando em Marcos capítulo 11, lá a partir do versículo 21, Jesus está dizendo ali para os discípulos, onde estão aqueles que vão dizer alguma coisa? Amém? Onde está o povo que vai crer, vai falar a respeito da fé? Porque quando Jesus fala a respeito de uma montanha, Jesus está falando de uma montanha, irmãos, real. Se você tiver fé, e Jesus está dizendo, você tem, amém? E você tem, se você tiver fé, ao ponto de falar para aquela montanha, erga-te e lança-te no mar. Aí ele diz, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Por glória. Amém? Assim será. Agora a dúvida, irmãos, a dúvida vem para destruir tudo aquilo que a gente tem construído em Deus. Amém? Dúvida não agrada a Deus. Dúvida vai anular as nossas orações. Eu falei no início sobre a importância da oração. A fé, ela crê, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz primeiro, a fé é. O que a fé é? Ele diz primeiro, ela é. O que ela é? É a convicção de fatos que não se veem. É a prova, é a realidade de coisas que não se veem. Amém? Mas ela é. Eu não estou vendo, porque não é preciso ver, é preciso crer. Por isso que isso atrai o poder de Deus. Foi o que Jesus falou para Tomé. Porque viste e creste, bem-aventurado. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Oh, glória. Amém? Bem-aventurado. Você é mais que bem-aventurado, irmãos, porque você decidiu crer. Amém? Então, Hebreus,
Marcos capítulo 11, é o Senhor Jesus nos convidando, irmãos, a nós declararmos, a nós enviarmos a palavra. Deus, a palavra diz que Deus nos confiou a palavra, nos confiou o verbo que se fez carne. Amém? Que é Jesus Cristo. Lá em João capítulo, Evangelho de João capítulo 1, né, vem falando que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Amém? Esse verbo, irmãos, é a palavra. Amém? E rema é a palavra falada. Hoje nós estamos vivendo o rema de Deus. A palavra nós já temos, agora nós precisamos falar essa palavra, construir. Da mesma forma que Deus começou a criar de um mundo onde não existia nada, a Bíblia diz que a terra era sem forma. Amém? Era vazia, sem forma. Mas Deus começou a construir, a mudar aquela paisagem, mudar aquela situação, porque Ele tinha um pensamento, um desejo no coração de algo que era maravilhoso, irmãos, que era eu e você. Deus construiu tudo, Deus formou tudo para mim e para você. Aleluia! Mas o que eu quero que você atenta, que o mesmo poder, irmãos, que Deus estava ali construindo, criando, determinando, o mesmo poder está em mim e em você. Por isso que a fé, irmãos, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Como é que eu vou crer a respeito da cura? Você vê Jesus quando estava em terra, quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram libertas, irmãos, porque elas creram. Jesus muitas vezes diz assim, vai em paz, porque a tua fé te curou. Amém? Jesus, você tem fé para ser curado? Então levanta. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Irmãos, é a fé, ela atrai o poder de Deus. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que essa enfermidade, a respeito ela sofreu de uma hemorragia há muito tempo da sua vida, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos e nada resolveu, pelo contrário, a piorar. Só que naquele tempo, quem sofria dessa enfermidade era tido como impura. Ela não podia andar no meio do povo. Ela tinha que andar e dizer impura, impura, e tal, o povo correr, porque verdadeiramente o povo corria, não ficava perto dela. Amém? Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Então ela começou a construir algo, irmãos, dentro dela. Ela começou a dizer, então, tão somente, se eu for lá nas vestes dele, se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu vou ser sarada. Eu vou ser curada. Amém? Irmãos, a palavra a mais simples que a gente possa dizer, porque a palavra não é simples, poderosa na sua essência, em todos os sentidos. Amém? Mas uma pequena palavra, irmãos, se nós nos agarrarmos a essa palavra, ela vai transformar nossas vidas. Porque a questão não é saber, não é o conhecimento natural, é nós nos agarrarmos, irmãos, não aqui, mas aqui no nosso coração a respeito da palavra de Deus, as promessas de Deus. Amém? Então essa mulher dizia, então somente se eu tocar eu serei curada. A Bíblia diz que ela foi entre a multidão, irmãos, que apertava Jesus, ela foi entrando e tocou nas orlas de Jesus. Que instantaneamente, irmãos, a fé atrai o poder de Deus. A Bíblia diz que instantaneamente aquela mulher parou. Jesus parou. Instantaneamente Jesus parou e disse, quem me tocou? E os discípulos, mestre, a multidão te aperta. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Jesus disse, alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu poder, saiu virtude. Aquela mulher, irmão, extraiu poder na vida de Jesus. Jesus disse para ela, mulher, vai em paz. A tua fé te curou, a tua fé te sarou. Glória a Deus, irmãos. Isso é grandes atitudes de fé. Amém? Aleluia. São grandes posicionamentos de fé. Aleluia. Glória a Deus. A gente não pode, irmãos, estar condicionado simplesmente a esse mundo natural que nós vivemos. Amém? Outro momento, Jesus está no barco, né? Aquela tempestade vem e se abate com aquele barco, e os discípulos preocupados, estavam realmente desesperados, achando que iriam morrer, que o barco iria naufragar. Mas é interessante que a Bíblia diz que Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Só que eu quero que você entenda comigo, irmãos, que naquele tempo os barcos não são como os de hoje.
Amém? Não tem aquela proteção, não tem, né, não tem o que existe hoje. Então, era um barco rústico mesmo, né? Não tinha tanta proteção. Então, eu acredito que as ondas batiam com ímpeto contra aquele barco. E, com certeza, ele não estava parado. Ele tinha algum molejo, algum posicionamento. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Aleluia, irmãos. Isso, para mim, já é um grande posicionamento de fé. Amém? Isso sim demonstra ter confiança. Isso sim demonstra, irmão, saber quem ele é. E essa palavra, irmãos, que eu quero que você receba no seu coração. Você precisa saber o que é. Você precisa saber o que você pode. Você precisa saber o que você tem em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que os discípulos vão até Jesus e aborda ele. Mestre, não te importa que pereçamos. Jesus se levanta, irmãos. Amém? Jesus se levanta e dá uma ordem, uma palavra de autoridade. E diz assim, acalma o mar, acalma a tempestade e vira uma grande bonança. Tudo se acalma. E os discípulos ficam maravilhados. Mas sabe o que é que Jesus diz? Jesus diz para ele, diz, homens de pequena fé, onde estão vocês? Por que são tão tímidos? Sabe, irmãos, que Jesus ele nos dá um ensinamento maravilhoso a esse respeito. Aleluia. Jesus está dizendo ali, irmãos, que os discípulos poderiam ter acalmado aquela tempestade. Eles tinham fé suficiente, irmãos, para acalmar aquilo. Mas a fé, irmãos, ela estava sendo forjada. Porque a fé ela não se baseia no natural. A fé não vai negar as da vida, a fé não vai negar as pressões da vida, mas a fé sempre vai ter um posicionamento de convicção. A fé sempre vai nos colocar em lugares de segurança. Mesmo que o teu corpo amortecido, mesmo que a tua mente cauterizada, ela possa te fazer naufragar, balançar, mas você precisa estar plenamente convicto. Amém? Que Deus é poderoso para suprir, para cuidar da tua vida. Isso é fé, irmãos. Amém? Agora, nós precisamos ter uma firmeza em nossas vidas. Aleluia! São grandes atitudes de fé. Se a gente for falar de todos os milagres, de tudo aquilo que Jesus fez, irmãos, Jesus fez, amém, movido pela fé, determinando posicionamento pela fé. Mas o interessante é que Jesus também fala de uma fé grande e uma fé pequena. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé já existe, irmãos. Amém? Romanos no capítulo 10, né, diz assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É a palavra da fé que pregamos. Então eu digo para você nessa noite, meus irmãos, que você tem fé suficiente para você tomar grandes decisões, para que você tenha grandes posicionamentos em Deus. Porque o maior habita em nós. Porque nós temos a palavra de Deus. Porque nós temos o Santo Espírito. E fomos chamados para viver pela fé. Então vamos para a palavra, irmãos, que por conta do horário a gente tem alguns versículos para fundamentar. Amém? Glória a Deus. Você está sendo abençoado pela palavra? Eu creio que sim, no nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, a fé pode. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Como é que você disse? Porque eu creio. Amém? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei porque sei. E nada e ninguém pode roubar essa realidade de mim. Eu sei quem é Deus na minha vida, meu provedor. Amém? Meu Pai, que provê, que cuida da minha vida. Aleluia! Glória a Deus. O irmão Rega, irmãos, ele fala em seus livros. O irmão Rega, ele é o Ministério Faith, né, que é relacionado ao ele dá testemunho a respeito do milagre de Deus na vida dele. Ele era jovem e ele estava condenado pelos médicos. Ele sofria de uma enfermidade que naquele tempo não tinha cura, né?
Pelo contrário, ele tinha um tempo de vida, já tinha determinado um tempo de vida, mas a Bíblia diz que quando ele leu Marcos capítulo 11, a respeito de crer com o coração, falar com a boca, seja o que for, amém? Ele se agarrou nessa passagem, irmãos, e isso mudou a vida dele. Isso transformou a vida dele. Aleluia! Naquela época ele estudava, ele voltou a estudar pela fé. Sabe, irmãos, ele morreu com mais de 80 anos, quando os médicos disseram que ele ia morrer bem jovem. Ele tinha poucos meses de vida. Mas quando ele leu a palavra, ele se agarrou, irmãos. Amém? Esse se agarrar, irmãos, não é uma mentalidade. É aqui dentro. E quando nós nos agarramos a palavra aqui dentro, isso molda. Amém? Transforma, nos liberta, nos alimenta. Amém? Aleluia. Estamos falando de uma palavra viva. E isso quem extrai o poder dessa palavra somos nós pela fé. Eu creio. Eu creio, por isso eu falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Falamos o que? A palavra. Declare a palavra. Vive pela fé. Viva pela fé. Porque o justo vive pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler outras passagens. Efésios capítulo 5, versículo 1. Só para você entender aqui que eu estava falando sobre Deus criar todas as coisas. Amém? Diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como assim imitadores? Irmãos, andando no sobrenatural, chamando a existência, determinando o teu futuro, determinando o futuro dos teus filhos, dos teus netos. Amém? Pelo poder da palavra. Isso é grande atitude de fé. Amém? Então, isso é fé. E isso a fé pode. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim a respeito da fé. Mateus capítulo 17, versículo 20 diz assim: E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e você tem, amém? Como um grão de mostarda, direi a este monte, erga-te. Direi a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Eu vou dizer mais uma vez, nada vos será impossível. A palavra vem falando sobre, se você tiver, você tem fé, do tamanho de um grão de mostarda. Jesus, aqui o Senhor está fazendo a comparação, irmãos, de uma fé, e ele utiliza um grão de mostarda para representar que mesmo que a fé seja pequena, né? Tem gente que tem a desculpa de dizer assim, não, mas minha fé é pequena, minha fé é só para aquilo. Amém, irmãos, é só para aquilo, mas exerça a sua fé só para aquilo. Amém? Aleluia! Exerça a sua fé para aquilo. Mesmo que você tenha uma pequena fé, significa que você tem um poder extraordinário da parte de Deus para realizar grandes coisas. Porque, mais uma vez, ele fala sobre uma montanha. Amém, meus irmãos? Só que essa fé, irmãos, quando o Senhor faz aqui a comparação de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda, irmãos, é a menor ou uma das menores sementes que possa existir. Mas o extraordinário, irmãos, não é o tamanho que ela é, mas é o que ela vai se tornar a partir do momento que ela vai germinar e ela vai crescer. Ela se torna uma das maiores árvores que possa existir. Amém? Ela se torna grande. Mesmo a sua semente pequena, ela se torna extraordinariamente, irmãos, gigante. E é esse entendimento da parte de Deus, a respeito da palavra, a respeito do propósito de Deus. Eu possa ter uma pequena palavra, eu possa ter uma pequena fé. Ela é suficiente para nós fazermos grandes coisas. Amém? Como? Chamando a existência, declarando com a sua boca, crendo com o coração, declarando com a boca. Você está entendendo, irmãos? Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Esse momento é maravilhoso, irmãos. Aleluia! Não existe pedra, ouro, a maior pedra preciosa que possa existir se compara
a isso que nós estamos recebendo da parte de Deus. O conhecimento, a verdade, a palavra de Deus. Amém? Você tem esse entendimento, irmãos? Glória a Deus. Então, glória a Deus pela tua vida, pela tua disponibilidade para estar ouvindo, amém? Essa noite, esse momento de no nome de Jesus. Aleluia! Vamos ler outras passagens. Eu falei sobre tipos de fé, amém? Então, existe tipos de fé. Existe a fé natural, amém? Qual é a fé natural? É a fé que está ligada, irmãos, a esse mundo físico que nós vivemos. Aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso enxergar. Amém? Existe a fé mental, que é aquela fé que concorda com a palavra de Deus. Aí eu concordo. Amém? Eu posso acreditar. Não, eu concordo com você. Isso é uma fé mental. Amém? E existe a fé do coração, que é essa fé que nós estamos aprendendo da parte de Deus essa noite. Que é a fé do tipo de Deus, que é a fé do coração. Quando a palavra fala coração, irmãos, a palavra não está falando do coração, esse órgão aqui que está bombeando sangue para toda parte do nosso corpo. Está falando sobre o verdadeiro eu, o espírito, aquilo que eu sou, amém, recriado para a glória de Deus. Amém? Então, quando fala a fé do coração, é a fé do tipo de Deus, irmãos. É a fé que está ligada diretamente à dimensão espiritual. Porque a palavra diz que Deus é espírito, não importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? E o mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz que aquele que se aproxima de Deus, esse aproximar de Deus não é uma aproximação natural, não é o meu corpo está aqui, eu estou com Deus. Não, é uma aproximação espiritual, irmãos. É o teu espírito preparado para Deus, pronto para a glória de Deus. Amém? É o verdadeiro eu. Precisa crer. Amém? Aí, claro, né, irmãos, a gente sabe muito bem que isso exige de nós grande posicionamento. Nós somos, acima de tudo, um ser espiritual. Nós temos uma alma, nós habitamos no corpo. Agora, a gente precisa entender que esse espírito, ele tem que dominar todos os outros ambientes, né? A alma, o corpo, né? Só que não é algo assim, né? Tão fácil, né? Algo assim, eu nasci de novo, está tudo às mil maravilhas. Não é isso, irmãos. A palavra fala, Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós estamos numa caminhada, uma vida de fé em Deus, e nós precisamos crer. Esse crer, irmãos, precisa dominar as outras dimensões, né? A tua alma vai questionar, teus pensamentos vão sempre estar relutando contra aquilo que o verdadeiro eu crê, né? A alma está relacionada àquilo que vê, àquilo que sente, né? A alma está ligada diretamente a isso, aos 5 sentidos. Mas o espírito está ligado em Deus. Oh, glória. Amém? E você tem que ter o domínio, irmãos, de centralizar a tua vida em Deus. Mesmo a alma estando ali, mas quando você conhece a palavra, quando o entendimento chega, irmãos, você começa a enxergar diferente. Você começa a ter atitudes para a glória de Deus de uma forma sobrenatural. Porque vai existir uma capacidade da parte de Deus na nossa vida de atitudes certas, né? Muitas vezes a gente não quer, vamos dizer assim, o culto, né? Eu não quero ir para o culto, estou cansado, não quero ir para o culto. Vamos ficar aqui, né? Mas o teu espírito está dizendo, eu quero buscar a Deus. Né? O teu espírito está gritando, porque ele está preparado para a glória de Deus. Mas a tua alma não. E você precisa determinar isso, irmãos. Como? Pela fé. É por isso que quando a palavra diz sobre o espírito da fé. O espírito da fé, irmãos, somos nós. Não é o Espírito Santo, não é outro espírito. De maneira alguma, o espírito da fé é uma manifestação da nossa parte, é uma explosão que vem dentro de nós, irmãos, para nós tomarmos as decisões certas. Amém? Para nós falarmos as palavras certas. Para a gente poder ter atitudes de conformidade àquilo que a palavra diz.
Você está entendendo? Amém? Então, existe outro tipo de fé, né? A palavra fala sobre o dom da fé. O dom da fé é o dom específico que a palavra fala sobre os dons do Espírito. E diz também sobre o dom da fé. Amém? O dom da fé é para crer por algo, amém? Algo sobrenatural. Esse é o dom da fé. Amém? Mas o que nós estamos falando nessa noite é sobre a medida de fé. A fé do tipo de Deus que habita em mim e em você. Amém? Que essa fé ela tem uma ação correspondente. Ela não é algo estagnado, né? Mas ela tem uma ação correspondente. Aleluia. Atitudes. Amém? Atitudes diante das situações. Não se amolde ao padrão desse mundo, não se acomode a que o mundo está apresentando, mas a fé não se acomoda, a fé sempre vai buscar. Amém? A fé sempre vai nos colocar em lugares grandes, irmãos. Amém? Porque a fé da parte de Deus para nossas vidas é para andarmos no sobrenatural. Amém? No sobrenatural de Deus. Porque nós estamos aqui, irmãos, não é simplesmente para viver nesse mundo natural, né, tão conturbado, né, as pessoas cada vez mais presas a situações. Nós estamos aqui para vivermos essa liberdade para a qual fomos comprados, para vivermos em Cristo Jesus. Amém? Então, deixa eu ler mais umas passagens. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 11, eu queria falar sobre essa parte de o dom da fé, diz assim: há outro no mesmo Espírito, amém? No mesmo Espírito, a fé. Há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro operações de milagres. Há outros profecia. Há outro discernimento de espíritos. Há um variedade de língua. Há outro capacidade para interpretá-las. Mas a um só é o mesmo Espírito que realiza distribuindo-as como apraz a cada um individualmente. Amém? Aleluia. Que vem falando sobre dons do Espírito. Que esses dons do Espírito está ligado à igreja, que somos nós. E a igreja vive pela fé. Amém? Eu criei, por isso, me levanto, ação correspondente. Olha as situações e declaro aquilo que eu creio. Eu creio que provisão, eu creio que cura. Aleluia! Glória a Deus. E isso, irmãos, atrai o poder de Deus. Por isso que quando nós temos grandes atitudes da parte de Deus, irmãos, Deus manifesta junto conosco. Amém? Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agrada a Deus, irmãos, quando nós vivemos pela fé. Ah, mas eu não estou vendo. Está demorando muito, já faz tempo que eu estou orando, faz tempo que eu estou buscando. Irmãos, isso não anula a fé. Né? Isso não vai anular a fé. Mas isso já é algo para nós aprendermos a descansar em Deus e a confiar nas suas promessas. Aleluia! Glória a Deus. Aprenda, irmãos, a entender que existe o tempo de Deus, existe a forma de Deus. Se ainda não chegou, se ainda não aconteceu, eu estou falando isso pelo Espírito. Eu creio que alguém está sendo abençoado com essa palavra. Amém? Aprenda a descansar em Deus. Vai chegar o tempo certo. Aleluia! Amém? Esse é um tempo, irmãos, que nós estamos vivendo para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Esse é um tempo, né, como eu estava ouvindo o pessoal lá do ministério, a gente conversando, é um tempo de colhermos os despojos. Antigamente existiam aquelas guerras, né, era reino contra reino, e sempre aquele reino perdia, depois vinham os outros recolhendo os despojos. Era ouro, era prata, pedras preciosas, eles vinham colhendo os despojos daquele outro reino. Esse é um tempo em que o inimigo pensou que a gente estava, irmãos, desanimado, abatido, mas pelo contrário, irmãos, nós estamos nos posicionando pela fé e nós vamos colher os despojos. Aleluia! Colhendo os despojos pelo caminho. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos?
no nome de Jesus. Vamos ler mais outras passagens. Aleluia. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 4, versículo 21, e é isso, mais um ponto que eu quero tratar essa noite, esse momento, diz assim: estando plenamente convicto que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Estando plenamente convicto que aquele que prometeu é fiel a cumprir. Aleluia! Sabe, irmãos, começa a declarar isso. Amém? Começa a construir isso na tua vida. Aleluia! Muitas vezes a gente se acomoda, irmãos. Amém? Eu não estou aqui apontando, nem falando de ninguém, é algo que eu me coloco também, amém, nessa posição, porque somos seres humanos, nós temos uma alma, nós estamos sujeitos a nos acomodar e podemos também nos acomodar com a palavra de Deus. Nesse momento eu vou falar pelo Espírito pessoas, amém? Não é diretamente a pessoas, mas eu creio que existem pessoas que estão precisando ouvir isso. Nós, irmãos, podemos nos acomodar em relação à palavra de Deus, em relação ao chamado de Deus, em relação aos sonhos, aos propósitos de Deus. Porque o propósito do inimigo, irmãos, é abafar, amém? É trazer desânimo ao ponto que as pessoas diminuam a sua caminhada, diminuam a sua intensidade por Deus. Amém? É possível, irmãos? É possível. Aleluia, é possível, irmãos. Mas deixa eu te falar, irmãos, é tempo de você se posicionar pela fé, né? Paulo diz, desperta, ou tu que dormes. Olha só, é possível? É, todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos, desanimar em questões, em áreas de nossas vidas. A gente precisa despertar. Esse despertar, irmãos, é levantar a cabeça e começar a enxergar as coisas que estão diante de nós. Existem bênçãos, existe poder de Deus, existe propósito de Deus, existe visão de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, meus irmãos. Amém? Então, que as situações que são levantadas não nos acomodem, mas, pelo contrário, gerem em nós, irmãos, essa fome, esse desejo por Deus, e nós temos atitudes, amém, posicionamentos em relação a isso. Grandes atitudes em fé, no nome de Jesus. Ouse mais, irmãos, andar pela fé. O justo vive pela fé, porque ele não está condicionado a isso natural. E andar pela fé é isso, irmãos, é extrair o poder de Deus onde você está. Aleluia! Eu estou aqui, mas estou extraindo o poder de Deus. Como? Com grandes atitudes. Ah, pastor, mas está doente, está tão difícil. Ah, meu Deus, está tão difícil. Oh, quem disse que seria fácil, né? O Senhor nunca disse que seria fácil. Mas o Senhor disse que tem de bom ânimo, porque eu já venci. Aleluia. Esse bom ânimo, irmãos, não é como a palavra diz que Abraão se fortalecia, dando glória a Deus. Não é glória, 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 não, como a gente muitas vezes ouve alguns com tanta glória, né? Não é isso, irmãos. Não é glória, 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 não. É exatamente essa palavra, estando plenamente convicto que Deus é poderoso para fazer aquilo que prometeu. Aleluia! E isso, irmãos, essa atitude de estar plenamente atrai o poder de Deus, atrai a manifestação de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estando plenamente convicto. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele creu contrário ao natural. O natural era o quê? Avançado em idade. De maneira alguma ele teria filho. Não poderia gerar filho por conta da idade. Mas ele creu na palavra de Deus. Ele foi contra o natural. E isso extraiu o poder de Deus. Amém? Quando Deus fala, irmãos, ele é fiel para cumprir. Pense num Deus todo-poderoso, fiel e digno de toda honra. Ele é fiel para cumprir.
Ele é fiel para realizar tudo aquilo que ele prometeu no nome de Jesus. E hoje nós temos essa graça, essa participação no reino de Deus, de estar na presença dele livre. Oh, glória, aquilo que era o escrito que era contra nós, foi rasgado. Oh, glória, foi rasgado, irmãos. Amém? Não existe mais. Então o diabo não pode apontar na tua cara e dizer o que você é, o que você fez. Não pode, é mentira dele. Amém? Você tem que aprender a olhar para você e lhe ver como Deus lhe vê. Se ver, irmãos, como Deus te vê. Precisa entender isso. Amém? Deus nos vê, irmãos, como mais que vencedor. Deus nos vê como sarados, providos. É a forma que ele nos vê. E nós precisamos ter essa mentalidade, irmãos, essa certeza, essa convicção de vida a respeito daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu ler mais algumas passagens. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A fé, irmãos, não é fingimento. Amém? A fé não é. Deixa eu ler para você aqui. A fé não é um fingimento. Amém? Saber que a fé, as pessoas podem gerar uma fé com um pensamento, mas achando que é um sentimento. Como assim? Ah, porque eu estou todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Deus está aqui, ó. Estou arrepiado. A fé não é um sentimento, irmãos. Não é porque eu estou arrepiado que eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está aqui. Deus está aí com você pela fé. Amém? Estando plenamente convicto. Deus está comigo, Deus está com você, porque eu tenho fé, eu tenho convicção a esse respeito. Não é porque eu estou arrepiado. Então quer dizer que quando eu não estiver arrepiado, Deus não está. Né? Não é isso, irmãos. Não é porque eu estou arrepiado. Esse arrepio vem por causa das tuas emoções. Você tem uma alma, a alma chora, né? Uma alma se arrepia, né? Um susto, alguma coisa, a alma toma aquele impacto. Mas isso não determina se Deus está ou não. Amém? Então a fé não é um sentimento. Amém? A fé não é desejar. Ah, eu desejo, não. Nós já recebemos uma medida de fé. Você não pode desejar aquilo que você já recebeu, irmãos. Pelo contrário, você precisa crescer e crescer cada vez mais em fé. Porque quando Jesus fala lá em Marcos capítulo 11, ele vem falando sobre dizer, sobre confessar, sobre crescer em fé. Amém? Jesus, quando estava em fé, Jesus falava de uma grande fé e de uma pequena fé. Amém? Aleluia. São grandes atitudes, irmãos. A fé pode crescer. A fé pode tomar forma. Amém? Então o Senhor nos chamou para crescermos e alimentarmos a nossa vida pela palavra. Amém? Ouvindo a palavra e a fé tomando forma cada vez mais. No nome de Jesus. A fé não é desejar. Amém? Você já tem uma medida de fé. Aleluia! Glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue que eu já falei para você. Amém? Ela decidiu consigo mesma. Se eu tocar. E por causa dessa decisão, ela gerou nela atitude, posicionamento. Amém? As coisas, a fé não é algo mental, vou mentalizar e vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Não vai acontecer. Vai sim acontecer. Não, meu irmão, não é assim. Amém? A fé está plenamente convicto. Se eu orar por algo, eu preciso crer que foi realizado. Isso é fé, irmãos. Amém? Tem muita gente que está anulando as suas orações, repetindo várias vezes as mesmas orações. Você está anulando a sua primeira oração. Amém? Agora, o que atrai o poder de Deus, irmãos, é quando eu oro por algo e eu creio que aquilo já foi respondido. E eu creio que aquilo já está acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual, irmão, nós precisamos enxergar com os nossos olhos da fé.
Então, a fé, ela vê a resposta. A fé já vê o sobrenatural. Ah, mas naturalmente não está acontecendo nada. Mas a fé crê. Lembra da figueira lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12? A Bíblia diz que Jesus vem se aproximando de uma figueira. A Bíblia diz que ele teve fome. E ela estava florida, bonita. Jesus se aproxima nela para ver se encontrava nela figos para comer. Jesus era um homem como eu e você, sentia fome. Então ele se aproxima e nada encontrou. Era uma figueira de aparência. Aí Jesus diz o seguinte: nunca jamais como alguém fruto de ti. E aquela figueira morreu, porque foi desde a raiz. Para Jesus, quero que você entenda isso, irmão. No momento que Jesus declara essas palavras para Jesus, aquela figueira, amém? Naturalmente falando, irmãos, nada aconteceu. Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam perto de Jesus e ouviram quando ele falou para aquela figueira. Mas no momento não aconteceu nada. Mas Jesus, irmãos, já tinha determinado isso no coração. Ele já tinha visto pelos olhos da fé. Não é à toa que quando eles estão voltando, né? Marcos capítulo 11, lá no versículo 18, 19, Pedro chega para Jesus todo emotivo, diz assim, todo impressionado, né? Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou, e secou desde a raiz. Aí Jesus começa a falar, tende fé em Deus. Amém? Esse tem fé em Deus, irmãos, eu vou parafrasear aqui para você entender melhor, porque você não crê da primeira vez. Fé é isso, irmãos. A fé crê naquilo que diz. Se você orar por algo, irmãos, creia na resposta. Olha só o que é que diz Marcos capítulo 11, mesmo livro aí, 11, no versículo 24. Vamos ler. Olha só, no 24. Está até aberto aqui. Diz assim, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha só, isso é fé, irmãos. Amém? Quando você orar por algo, quando você determinar algo, creia que recebeste, e será assim convosco. Porque a fé não se baseia no natural, se baseia em Deus. Amém? Se você disse, crendo com o coração, falando com a boca, será de conformidade àquilo que você diz. Não voltará vazio, mas prosperará para aquilo que foi designado, enviado. Então, a fé tem uma ação correspondente. A fé chama à existência as coisas que não existem. Começa a olhar para o teu natural, mas de uma forma sobrenatural. Olha só, vou repetir isso. Começa a olhar para o teu natural, mas de uma forma sobrenatural. Como assim? Provisão. Aleluia. Provisão. Resposta de Deus, irmãos. Crendo com o coração. Aleluia. Creia, amém, que será dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Eita glória. Amém? Irmãos, é um assunto sobre fé para a gente ter ensino aqui da palavra de uns 15 dias. Porque é um assunto da matéria do Rema, do Rema e dá para durar uns 15 dias. Amém? Aleluia. Mas não dá para a gente durar os 15 dias, tá? Por isso que a gente está procurando resumir ao máximo daquilo que precisa para fundamentar a fé. Aleluia, amém? Então é importante, irmãos, todo filho de Deus tem entendimento a respeito do que é fé. Você pode dizer, mas eu sei o que é a fé. Mas você tem tomado atitudes de fé? Ou as situações, naturalmente falando, têm sido maiores do que a tua convicção de fé? Se isso tem acontecido, irmãos, é tempo de você meditar mais na palavra, é tempo de você orar mais, é tempo de você ouvir bons ensinamentos, para isso gerar convicção de vida dentro de você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler mais algumas passagens, a gente vai estar encerrando, no nome de Jesus.
Romanos 12, versículo 3, Romanos 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense, eu quero falar um pouco a esse respeito, amém? Eu sempre dou um exemplo a respeito da vaca, né? Aquela vaca lá na porteira, né? Está comendo lá algum pasto, tá comendo. A vaca tem mais de um estômago, né? Então, sei que você já ouviu isso. Enquanto ela está comendo ali, ela está tirando os nutrientes, né? Ela regurgita, ela come aquele capim, vai para um estômago, depois regurgita, volta, tira os nutrientes mais uma vez, vai para o outro estômago, volta de novo e fica fazendo isso constantemente. Constantemente ela fica fazendo isso. Então, muitas vezes você encontra uma vaca lá remoendo lá, tirando os nutrientes daquilo que ela está comendo. Isso é uma prática de nós que precisamos fazer também. Tirar os nutrientes, tirar o poder daquilo, irmãos, que é vivo, daquilo que é eficaz. É a palavra de Deus. Então, nós lemos aqui, amém? Na parte B, diz, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Amém? Pense, extraia do poder, determine isso na sua vida. Efésios 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Aleluia. É bom também nós entendermos isso. Não sou eu, não é você, é Deus em nós. Por isso que ele compartilhou, revelou a nós o que era precioso, poderoso. E hoje habita em mim, habita em você, a própria vida de Deus. E nós temos a palavra da salvação, o verbo que se fez carne. Amém? E nós temos essa palavra. Aleluia. A palavra rema. Oh, glória. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim, Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz por mim e por você. E hoje nós temos essa participação. Hoje nós temos esse envolvimento. Livre acesso à presença de Deus. Estamos ligados, irmãos, em Cristo. Cristo é o cabeça. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Irmãos, deixa eu ver a hora. Eita, meus irmãos, nós estamos encerrando. Aleluia. Um versículo para a gente finalizar. Amém? Diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz, assim a fé vem pela pregação e pela pregação pela palavra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu sei que teria mais se a gente tivesse mais um tempinho, mas eu creio que quando o Rema chegar, a gente vai estar ouvindo grandes ensinamentos da parte de Deus. Mas era isso que o Senhor tinha para nós essa noite. Eu creio que você foi grandemente abençoado. Amém? Infelizmente, algumas pessoas não participaram. Como, irmãos, é um momento de ensino, é importante a gente começar na hora, é importante a gente começar no momento certo. Quando outros irmãos vierem, que vão participar, trazendo ensinamento, eu peço aos irmãos que participem na hora, a gente comece exatamente no tempo que a gente combinou. Esse é um tempo que vale a pena, irmãos, vale a pena investir. Amém? Aleluia! Um tempinho da sua noite, desse momento, eu digo para você, vale a pena. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela instrução, pela palavra, no nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de cultuarmos, pela oportunidade de aprendermos da tua palavra. Vivemos pela fé, Senhor.
porque sem fé é impossível te agradar. Obrigado pelos irmãos tendo grandes atitudes pela fé, Senhor, manifestando o dom de Cristo. Obrigado por palavra de sabedoria, por palavra de revelação, no pleno conhecimento da verdade, no nome de Jesus. Pai, obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graça e paz seja multiplicada em sua vida. E nesse momento eu deixo quem quiser conversar lá no WhatsApp, tirar alguma dúvida, a gente sempre vai ter esse momento, amém? Vai lá no WhatsApp, manda uma mensagem para mim, diz, olha, não entendi isso, me explica isso, e a gente vai estar conversando junto, amém? Estamos aqui para servir sua vida. Em relação à palavra, a gente paga para que você aprenda a palavra, amém? Paga o preço para que você seja edificado, porque isso não tem preço, irmãos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Sejam abençoados pela prática da palavra, no nome de Deus. Eu vou soltar um louvor e você fica livre se quiser ir saindo, tá bom? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Uma noite abençoada, amém? Um sono do justo sobre a sua vida, porque você foi chamado por Deus para andar em novidade de vida, amém? Você está dormindo, mas extraindo o poder, porque você é filho. E quem é filho, irmãos, extrai o poder de Deus. Aleluia! No nome de Jesus, graça e paz seja multiplicada em tua vida, no nome de Jesus.